Bom dia mais uma vez. Quero, antes da gente começar propriamente dito a falar sobre o conteúdo, eu queria só falar uma coisa para vocês. Hoje é dia 27/10, né? Nós estamos na última semana de outubro, né? Na nossa primeira semana de dezembro, nós temos as provas de vocês, né? Ou seja, a gente tem mais umas 4 aulas agora em novembro, sendo que a última é revisão de prova. Então, nós temos umas 3 aulas praticamente para finalizar a saúde do trabalhador. Gente, hoje nós praticamente já vamos dar o pontapé para a finalização da disciplina. Então, provavelmente nós vamos acabar o nosso conteúdo antes da data que seria a última aula, tá? Hoje nós não vamos fazer atividade avaliativa, tá? Então, como é que vai funcionar? Nós vamos finalizar os conteúdos que nós temos hoje. Nós vamos falar de duas coisas importantes. Não são conteúdos muito longos. E provavelmente na próxima terça-feira eu vou só dar uma olhada no conteúdo programático de vocês. Se ainda estiver faltando algo, nós vamos ter aula e vamos fazer a nossa última atividade avaliativa. Se não, nós vamos realizar a última atividade avaliativa de vocês na próxima aula. Isso significa dizer de qualquer forma, nós vamos ter a última atividade, tá bom? O que eu queria também dizer para vocês é o seguinte: a maioria, tem muitas pessoas que estão enviando ainda para mim as atividades que a gente realizou ao longo dessas semanas. Não tem problema. Eu só quero, né? Eu estou falando isso porque está sendo gravado, provavelmente o pessoal vai ver na plataforma depois. Eu só quero que todo mundo envie antes da data da prova, tá? Porque eu vou fazer a planilha e vou contabilizar as atividades para que a gente possa, né, não ter preocupações depois desse momento, tá? Bom, gente, olhem só. A gente vai falar hoje sobre duas coisas que são importantes, que fazem parte do nosso contexto, que envolve a saúde do trabalhador. Antes disso, eu queria também comentar outra coisa para vocês, que é o seguinte. Eu mandei mais um e-mail essa semana para a Serpa, para eles verem se eles aceleram uma resposta da nossa visita técnica. A Coca-Cola não vai mais aceitar visita. Como teve aumento dos casos agora, eles andaram para trás e falaram que não vão ter como fazer visita agora. A Serpa ainda não se pronunciou, tá? Nós vamos ficar na torcida que dê certo, porque vale muito a pena, tá? Bom, ao longo da nossa disciplina, a gente falou um pouco sobre o enfermeiro do trabalho, falamos sobre alguns órgãos que fazem fiscalização, né? Principalmente quando a gente falou sobre NR, né? Hoje nós vamos especificar melhor o que o enfermeiro do trabalho faz. Eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso, mas nós vamos concretizar melhor isso. E nós vamos falar sobre uma coisa chamada de vigilância, tá? Olha só, vigilância em saúde do trabalhador. A gente tem, vocês estão no 7º semestre, né? No 8º. No 7º semestre vocês tiveram vigilância em saúde, né? Então a vigilância em saúde ela é dividida em 4. É a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Se alguém de casa tiver alguma dúvida ou se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar, tá? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a enfermagem do trabalho, tá? Espera aí só um minuto. Pessoal de casa, tá conseguindo ver o slide direito? Sim. Tá, perfeito. Então, olha só, gente, quando a gente fala da enfermagem do trabalho, nós precisamos entender o seguinte. A gente já comentou aqui, no primeiro dia de aula, que a preocupação com acidente de trabalho, ela começou no período da Revolução Industrial para frente. Por que isso aconteceu? Porque, gente, antes da Revolução Industrial, o método produtivo ele era a manufatura. O que significa a palavra manufatura?
significa dizer que tudo era produzido manualmente. Esse trabalho existe hoje em dia? Existe. Tu vai lá, por exemplo, lá em Coraci, tem pequenos produtores que fazem artesanato, fazem cadeiras manualmente. Vocês já perceberam que tudo que é relacionado a um produto de manufatura ele é mais caro? Né? Tudo que pessoas fazem à mão é mais caro. Por quê? Porque direciona muito mais tempo de produção, a baixa destreza, e isso encarece o produto com uma maior facilidade. Com a Revolução Industrial, esse maquinário, como essa foto que a gente vê aí, ela começou a se fazer, bom dia, se fazer presente no cotidiano das empresas, entendeu? Então, olha que coisa interessante. Da mesma forma que esse maquinário ele veio ajudar a produção, né, de maneira geral, ele também trouxe acidentes muito mais graves. Então, gente, vamos imaginar que vocês estão lá fazendo uma roupa manualmente e vocês furam o dedo com uma agulha. Isso é sério? É, mas, pô, gente, é bem diferente de tu entrar numa máquina dessa e ser prensado, né? Então, a necessidade de mudar a dinâmica do trabalho, ela tinha que acontecer. Sabe por quê? Porque o trabalhador ele contratava uma pessoa e treinava ela para usar o aparelho. Aí depois de uma semana essa pessoa morria. Aí eu te pergunto, pô, tinha que contratar outra pessoa, treinar para que essa pudesse fazer seu trabalho? Então isso era muito desgastante. Então o ambiente de trabalho ele teve que se reorganizar para a gente poder efetivar segurança com todo direito. Olhem só, a enfermagem do trabalho caracteriza-se por um conjunto de ações educativo-assistenciais que visam interferir no processo trabalho, saúde e adoecimento, no sentido de promover e valorizar o ser humano. Então, a gente está falando de ações educativo-assistenciais. Aí, pessoal, a gente pensa o seguinte: quando a gente pensa em processo educativo, nós estamos pensando muito nesse processo que às vezes nós temos em sala de aula, por exemplo, né? Ah, o processo educativo é quando a gente determina, quando a gente quer mudar algo, por exemplo, no ambiente de trabalho. A coisa importante que a gente tem que saber, semestre que vem vocês já vão para o nono semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada Educação e Saúde, que é comigo também, e vocês vão perceber que a educação ela é a forma mais barata que nós temos de mudar os hábitos das pessoas. Mas eu pergunto para vocês, é fácil mudar os hábitos? Não. Os hábitos pessoais, os hábitos, por exemplo, do ambiente de trabalho, inclusive, gente, olha que coisa interessante. Não sei se foi Freud que dizia isso, mas tinha um grande psicólogo que dizia que as pessoas, elas não mudam. Olha que forte isso, né? Elas sempre vão persistir dentro da sua personalidade. Alguns autores usaram um exemplo associado a ele, que é o seguinte: às vezes a mulher está com um parceiro que trai ela. Aí ela descobre, aí chora, aí o cara pede desculpa, diz que nunca mais vai acontecer. O que é que acontece? O cara faz de novo. Aí ela, não, agora não dá mais, não sei o que. O cara falou que foi a última vez, ele chora, dá presente, se arrepende, diz que não, que vai morrer, que não está passando fome, que ele não consegue nem comer. Aí ela volta, o que é que acontece? Ele faz de novo. Ou seja, a essência, ela não muda. O que é que a gente quer fazer? A gente vai tentar, de alguma forma, adaptar. Diga, querido, o que foi? Você é assim? Não. Ah, e aí o que é que acontece? Isso no ambiente de trabalho, gente, é a mesma coisa. Ó, eu vou dar um exemplo, um exemplo muito famoso, eu acho que o Giancarlo, até a nossa amiga aqui já escutaram, que é o seguinte: quando a gente é criança, que a gente está no jardim, no maternal, eu pergunto para vocês já ouviram falar que a gente tem que lavar as mãos antes de comer, não já? Antigamente, até na escola, a gente ia para o lanche, antes de ir para o lanche, a gente tinha que catar aqui, meu lanchinho, vou comer, e falava sobre a lavagem das mãos, por exemplo. Todo mundo sabe isso desde criança. Mas, se agora, por exemplo, ali pela porta entrasse a Lorena Londres, por exemplo,
com cento de salgadinho e falasse, gente, hoje é meu aniversário, eu trouxe aqui para a gente comer, fiquem à vontade. É aquele famoso exemplo, todo mundo ia lá e, ó, peguei um salgadinho e botei na boca. Quem ia lá no banheiro lavar a mão e voltar? Praticamente ninguém. Quem aqui chegou da rua e foi lá lavar a mão? Né? Então, a gente tem alguns exemplos, mas isso não é uma regra geral. Né? Tem gente que vem para a aula nem tomar banho, né? Mas a gente não vai citar nomes. Olhem só, outra coisa importante relacionada a essa atribuição do enfermeiro do trabalho, também a parte assistencial. O enfermeiro do trabalho não está só para ficar olhando, olha, essa luz está errada, esse chão é escorregadio, não. Ele também efetiva assistência de enfermagem dentro do ambiente de trabalho. Essa parte já é mais generalista, a gente não vai falar sobre, tá? Olhem só. No início, a enfermagem do trabalho, anteriormente conhecida como enfermagem laboral, teve seu início no final do século XIX. Na Inglaterra, onde os primeiros enfermeiros prestavam assistência de enfermagem na prevenção em saúde pública, realizando visitas domiciliares aos seus trabalhadores doentes. Olha que coisa interessante, gente. O exercício da enfermagem do trabalho, ela ficou caracterizada pelo profissional que na época, há séculos atrás na Inglaterra, na verdade, no século XIX, né, não tem um tempo muito grande, ele começou a ir à casa do trabalhador com a finalidade de avaliar o estado de saúde dele. Vocês já ouviram falar numa palavra chamada home care? O home care foi baseado nisso. O home care, na sigla em inglês, significa o cuidado no lar, né? Então, o profissional ele tentava se aproximar do profissional, o enfermeiro do profissional. E eu pergunto para vocês, quando a gente vai na casa de alguém, vamos dizer assim, o Giancarlo convida a gente para ir almoçar na casa dele. A gente está morrendo de fome, a gente está indo pela comida. É pela amizade? Não, está com fome, a gente vai. Mas eu te pergunto o seguinte, quando a gente chega na casa dele, a gente não vai perceber como é a casa dele? Não tem como, gente. A gente vai olhar, olha, quem é aquela mulher ali naquele quadro? Olha aquele varal cheio de cueca do Giancarlo secando, né? Ou seja, nós não temos como realizar uma atividade sem perceber o quê? O meio. E isso é importante, gente, porque olhem só, nós habitualmente, como estudantes, enfermeiros do trabalho, nós ainda estamos habituados a olhar para a saúde sempre da maneira biológica. A gente sempre está querendo saber o quê? Pô, o que é que está sentindo dor aonde? Né? E não sei o que mais. O maior exemplo disso foi a Covid-19, né? A gente percebeu que a doença ela era grave, mas ela não era o ponto-chave de tudo. O ponto-chave era o fato da gente não poder encontrar o familiar para chorar as dores, né? Ponto-chave era o medo da morte que muita gente tinha, né? Então aquilo ela desestrutura emocionalmente, psicologicamente qualquer trabalhador. Bom, vocês pegaram Covid aqui na sala de aula? Não. Vocês tiveram algum familiar próximo, pai, mãe, irmão, que tiveram Covid? Vocês perderam algum familiar que teve Covid? Pô, eu acho que eu até comentei isso com vocês. A minha esposa tinha um tio que era quase um pai para ela. Ele morreu no Rio de Janeiro de Covid. E o pai desse tio dela morreu de Covid. Ele morreu um dia depois que eu comecei meus sintomas de Covid. Então, vocês já imaginaram como é que ela estava preocupada? Vocês imaginam eu, né? Pô, tio morreu, eu tô aqui com Covid, né? É uma coisa que realmente ela desestrutura. E eu sou um paciente. Tu imagina um enfermeiro que perdeu o pai, que perdeu o tio, e mesmo assim tinha que trabalhar e enfrentar a doença. Então isso nos mostra que a atenção ao trabalhador, ela não pode ser apenas biológica, gente. Ela precisa ser mais massificada mentalmente. Alguém quer falar algo, gente, aqui pela plataforma? Não? Então, olhem só. E isso é importante para a gente entender, porque quando a gente aborda um paciente, né,
quando a gente aborda um trabalhador, nós temos uma predileção em se direcionar especificamente para essa parte ideológica, né? Tanto que é o que mais a gente faz. A gente se preocupa sempre, na maioria das vezes, dentro desse contexto biológico, tá bom? Gente, qualquer pergunta é só falar, tá? No Brasil, a enfermagem do trabalho... Oi? Não, sabe qual é que eu gosto de ver, que às vezes, de vez em quando... Olha, eu vou contar uma história para vocês. Rapidinho, eu vou até em tempo botar aqui a gravar, tá? Aí eu fico baixando, tirando, mas é por segurança, sabe? Para ficar vendo. Olha só. No Brasil, a enfermagem do trabalho, assim como os demais profissionais de segurança e medicina do trabalho, foi incorporada nas empresas como obrigatório, tá? Pois o governo tinha emergência em reduzir o elevado índice de acidentes de trabalho no início dos anos 70. Olha que coisa triste. Quando o Brasil se consagrou campeão mundial em acidentes de trabalho. Então, o Brasil sempre ganha os títulos muito interessantes, né? Em 1970, ganhou esse título, né, de campeão mundial em acidentes de trabalho. E, gente, se a gente fosse pensar, o Brasil ele é muito grande, claro, ele tem dimensões continentais, temos uma população grande, mas a Rússia tem, os Estados Unidos têm, a Índia tem, a China tem. E eu pergunto para vocês, por que vocês acham que no Brasil é tão acentuado, ou foi tão acentuado esse número de acidentes de trabalho? Vocês conseguem pensar em alguma teoria para isso? É difícil, né? Diga. Certo. Uhum. Certo. Pois é, gente, o pessoal que está na plataforma, a Valdenes deu exemplo ainda da cultura do brasileiro, que é uma cultura muito despreocupada ainda com o que acontece. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Isso é verdade, cara. Né? Ó, você vê o seguinte, você às vezes encontra, tem um avô, uma avó, isso é muito comum, aí hoje ele decidiu que ele quer subir lá no telhado da casa para ver se tem sujo no telhado. Cara, que é isso, rapaz? Aí ele pega uma cadeira, ele quer assumir um muro. Falei, pra quê, rapaz? Ninguém faz isso. Eu nunca subi na minha casa para ver se tem sujo no telhado. Eles querem fazer. Ou seja, é uma ação, pessoal, muitas vezes despreocupada com o risco oferecido, né? Ó, ali na esquina da Marquês, se eu não me engano, com a Pedro Miranda, eu nunca me esqueço disso. Eu não sei se é na Marquês ou na Mauritius, alguma dessas ruas que passa o FPA Pedreira, né? E aí eu me lembro que quando eu era estudante, eu passei por lá, tinha lá na esquina um rapaz que moía cana, né? Ah, rapaz, esse cara. E, rapaz, eu nunca tinha visto aquilo na vida. O cara moía cana assim, pegava. Parece que a mão dele passava pela máquina, ele pegava a cana. Isso ficou muito famoso. O cara uma vez prendeu o braço lá. Isso saiu na Liberal, que os bombeiros foram. Ficou com o braço preso dentro da máquina. Eu tentava tentando tirar. Então, sabe o que acontece? Excesso de confiança. Eu sou muito bom no que eu faço. Nada vai me acontecer. Ai, diga que você já fez isso? Não entendi. Ah, sim. Moendo cana. É, é. Pois é. Sim. Mas é verdade. E olha, a gente deu esses exemplos, né? Mas, por exemplo, uma vez eu tive uma aluna na pós que levou 7 pontos no dedo. Ela se cortou com uma ampola, né?
foi querer quebrar, mas Dilma não segurou corretamente. Gente, isso não é ensinado à toa para vocês. A gente não ensina a quebrar ampola porque é mais bonito. Olha, o paciente vai ser lindo vocês segurando a ampola, girando, segurando. Não, isso tem um princípio científico que envolve a segurança. E eu ainda não entendi muito bem por que o profissional ele não quer fazer isso, né? Às vezes é porque ele acha mais prático de uma forma, ou porque ele acha que isso é frescura, ou porque ele simplesmente não está nem aí para a própria saúde. Processo mais demorado, aí o que é que acontece? Mesmo exemplo dela passada para vocês. O cara fura o dedo na agulha agora, acabou o dia dele. Vai passar no mínimo 6 meses aí com medo, apreensivo, por causa de uma besteira. Infelizmente, essa é a situação. Tá? Gente, o Brasil reduziu o número de casos de acidentes de trabalho, mas ainda tem números muito significativos. O principal local que a gente tem ainda são as áreas que envolvem material biológico e a construção civil, né? Sendo que a construção civil é muito mais comum aqueles acidentes em alta proporção, né? O cara caiu, né? Morreu, fraturou alguma coisa, mas também tem os acidentes mais leves, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não. Ó, em consequência, o governo impôs que as empresas contratassem profissionais especializados, como médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Pessoal, é curioso falar sobre isso, porque o que é que acontece? Isso serve para a gente entender que o enfermeiro do trabalho, ele dificilmente trabalha sozinho no quesito segurança do trabalho. Muitas vezes ele trabalha junto com um técnico de enfermagem, que também tem a capacitação de segurança do trabalhador. Ele trabalha, às vezes, com técnico de segurança do trabalho e, às vezes, até com engenheiro de segurança do trabalho. Então, ele dificilmente assume essas responsabilidades sozinho. Isso é importante ou não? O que é que vocês acham? Vocês acham que nós temos a autonomia para lidar com todas as situações? Ou vocês acham que é importante ter isso? É importante, porque como é que tu vai olhar uma estrutura? Se eu perguntar para você, gente, o pilar dessa sala, onde é que está? Não sei, vocês nem sabem se tem pilar aqui, né? Então, aí tu chega lá na empresa e tu quer ver a mensuração, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, mas nem o enfermeiro do trabalho, isso daqui vem é o engenheiro de trabalho. Por exemplo, o ar-condicionado tem que ser 1.000 BTUs para cada metro quadrado. Então, por exemplo, se esse ar-condicionado, essa central é 24.000 BTUs, ela é suficiente para uma área de 24 metros quadrados. Né? Então, são cálculos que não vão caber a gente. Isso são partes específicas que os outros profissionais têm. Isso é importante, gente, porque olha só, vou dizer uma coisa para vocês que é interessante. Olha só, a maioria, 85% das empresas que deixam de contratar um técnico de segurança do trabalho, que deixam de fazer tal atividade como exames periódicos, 80%, vamos dizer assim, não faz isso, não é por maldade, não faz porque não sabe. Seja, diga, não tem, exato. Vocês viram nas nossas NRs quanta coisa específica, distância entre vaso sanitário, o que é que tem precisa ter pia assim e chão assim. Às vezes o empregador, ele não sabe disso. É muito fácil a gente falar, porque o cara ali, o fulano ali, o outro, porque são pessoas que vieram, às vezes, de uma dinâmica de trabalho muito diferente da nossa, né? Por exemplo, o meu pai, quando era jovem, adolescente, trabalhava numa loja lá no Ver o Peso. Pô, será que ele tinha tudo esse aparato que hoje em dia a gente tem? Nem carteira assinada ele tinha, né? Então, eu digo para vocês, isso é interessante para a gente entender, porque tem muita gente que, quando olha o empregador, aponta logo o dedo, né? Olha esse mercenário, né? Olha o que ele está fazendo e tudo mais, né?
E às vezes o empregado ele nem sabe o que está acontecendo. Vocês acham que o professor Reinaldo sabe de tudo que acontece aqui? Né? Quebrou uma lajota aqui, será que ele fica sabendo lá? Não. O pessoal daqui já resolve. Então, a gente está falando de uma empresa enorme, onde nem sempre o empregador tem acesso a essa informação. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Exato. Mas olha, a empresa, gente, quando faz, eu não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, a empresa junta esses profissionais que a gente citou e faz uma semana de prevenção de acidentes de trabalho, né? O pessoal chama de CIPAT e tudo. O hospital tem muito isso, outros ambientes de trabalho. Sabe o que é que a CIPAT muitas vezes faz? Ela pensa no assunto que ela acha importante. Agora, em 2020, só se tem um assunto, é Covid-19, né? Mas aí, por exemplo, professor, e o que a gente tem que fazer? Vocês precisam investigar o trabalhador de vocês. Por exemplo, a Valdenes trabalha no hospital. Será que é importante falar de Covid para ela? Não sei. Vai lá que a Valdenes trabalha num setor que só tem mulher. E todas essas mulheres têm filhos. Será que a Valdenes não ficou preocupada com o filho dela quando ela estava perante a Covid? Ficou, não ficou, Valdenes? Então, talvez agora não seja importante a gente falar muito sobre prevenção, porque a Valdenes já sabe todo o protocolo. Talvez seria importante falar sobre saúde mental, né? E tentar diminuir a ansiedade, a preocupação, talvez. Então, isso são exemplos que nos mostram essa caracterização, tá? Olhem só, o SESMIT, nós já falamos sobre isso em algumas NRs, mas nós vamos falar agora sobre as NRs mais adaptáveis ao profissional enfermeiro do trabalho, tá? Então, nós vamos falar agora das NRs que mais o profissional está envolvido. A primeira dela é o SESMIT, tá? Foi criado o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, através da Portaria 3.237, de 27/6/72, dimensionados de acordo com o grau de risco e o número de trabalhadores da empresa. Gente, vamos imaginar que vocês fizeram uma especialização de enfermagem do trabalho e aí contrataram vocês em alguma empresa, né? Eu vou dar meu exemplo próprio. Uma vez entraram em contato comigo lá da hidrelétrica de Tucuruí para eu fazer uma capacitação com todos os engenheiros de lá, né? Tá bom. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: o que é que o engenheiro faz? Chutem aí. O que é que o engenheiro faz? O engenheiro civil? Hã? Pensa logo em cálculo, estrutura, construção, né? E eu pergunto para vocês o seguinte: o engenheiro, ele se forma como qualquer outro. Vai para a faculdade, estuda aquilo, aquilo, outro. Agora eu te pergunto uma coisa: o engenheiro que trabalha construindo uma casa, necessariamente ele vai ter os mesmos riscos ocupacionais do que o engenheiro que trabalha lá na hidrelétrica de Tucuruí? Alguns sim, outros não. Vou dar um exemplo para vocês. O engenheiro que trabalha na construção de uma casa, se um carrinho de mão atropelar o pé dele, no máximo vai doer a unha cravada dele, né? Se ele estiver lá na hidrelétrica e passar aqueles caminhões onde a roda é 5 vezes a altura dele, ele vai ficar grudado no chão, né? Vão ter que raspar ele para descolar do asfalto, né? Oi? Nem isso, né? Então, gente, olhem só. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi um relato que eu ouvi lá na hidrelétrica de Curuí, que foi o seguinte: o profissional estava contando a história de um colega, né? Que eles foram fazer uma avaliação de uma estrutura e eles estavam usando uma espécie de cinturão daqueles de rapel, sabe? Eles foram subir a estrutura para avaliar, porque estrutura construção, gente, seja residencial ou não, sempre é preciso passar por reparo, fiscalização. O rapaz subiu na estrutura e ele não prendeu, sei lá, alguma coisa do tipo, ele caiu lá de cima. Só que ele não morreu. Só que olha o que aconteceu. Quando ele caiu, a perna dele, um aro de aço espetou a perna dele.
E aí o engenheiro, quando me contou isso, disse que ele foi caindo com aqueles bonecos. Já viu aquele brinquedinho que tu segura a vareta e o bicho vai caindo assim, todo torto? Ele caiu assim, foi o que salvou a vida dele. Senão ele ia cair no chão, ia cair. Resgataram, fizeram uma papagaiada. Eu falei, gente, o cara ia morrer de graça. Eu já contei também essa história para vocês, que teve um operário de lá, eu acho que eu contei para vocês, o engenheiro da hidrelétrica me falando que foi concretado um funcionário da estrutura. Isso é absurdo, gente, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente fala do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, a nossa preocupação, ela é sim na estrutura, nos riscos presentes, mas a gente tem que entender que o SESMIT, ele vem avaliar também a saúde de dentro de toda a sua concepção, né? Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que aqui todo mundo se formou, tá? E todo mundo aqui dessa sala de aula vai ser concursado assim que se formar, né? Tá. Olhem só, olha a ideia, o pessoal de casa também, desculpa. E aí, olhem só, quando a gente fala sobre isso, o que é que vem na nossa cabeça? Cara, que maravilha! Olha, estou concursado e acabei de me formar. Isso, de maneira geral, é um ponto positivo para todo mundo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Jean Cairo, ele fez um concurso para ser enfermeiro, passou, pegaram o Jean Cairo e colocaram ele lá debaixo do canal do Tucunduba, né? Todo dia que esse Jean Cairo passa lá, o pessoal por exemplo, vende droga, mexe com ele, fica tirando graça com ele porque ele vai com essas camisas de super-homem para lá. Aí vamos imaginar que um dia esses bandidos pegaram ele, abusaram dele, deram porrada nele. Aí eu pergunto para vocês, é suficiente o fato dele ser concursado? Isso vai fazer ele esquecer o que aconteceu? Claro que não. Ele pode passar 10 anos, ele vai lembrar disso. Aí a gente pensa assim, não, o cara é concursado. Gente, existe muito mais do que a caracterização do seu trabalho, né? A pressão que é exigida, o respeito que se tem, né? Eu, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Meu primeiro emprego, eu fui gerente de epidemiologia de Marituba. Não sei se eu comentei isso com vocês. Bom dia. Então, tipo, eu tinha motorista, tinha uma sala para mim, um carro à minha disposição. Era uma papagaiada toda. Só que tinha um dia, gente, que eu não fazia nada. Não tinha nada para eu fazer. Eu sentava, assim, eu chegava lá às 7h30 da manhã, quando era 8 horas, eu já tinha dito tudo que eu queria. Fulano, tu vai lá no hospital, vê se o bebê acabou. Aí eu cochilava, eu ia comer biscoito de maisena, eu não tinha mais o que fazer. E até que teve um momento que eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Gente, não pensem que ganhar bem e ter um trabalho bom e não fazer nada é a melhor coisa do mundo. Não é. Tanto que isso é um risco ergonômico, a monotonia. E aí eu comecei a ir para a rua junto com quem fosse para a rua. Por exemplo, eu vou lá na unidade levar vacina. Eu vou contigo. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou também. Porque senão tu fica doido, cara. Aí sabe o que eu fazia? Às vezes eu ia comer coxinha, vou comer uma coxinha ali na frente. Não tinha o que fazer. Não era porque eu não queria, é porque realmente das minhas atribuições era um cargo político, né? Eu estava ali junto com a secretária de saúde, inclusive na época que eu fui, a secretária de saúde do município de Marituba era aquela professora que é daqui, loura, a Milena, né? Milena Borges. Ela era secretária de saúde na época que eu era gerente de epidemiologia de lá. Você já imaginava como Marituba estava bom? Eu e ela na frente lá da saúde, olha só. É doido. Foi. Aí quando a gente saiu, aí queriam prender um monte de gente que estava roubando, a gente já tava, não tinha mais nada a ver. Não, mas quando você tivesse roubado, né? Mas olhem só, ainda é importante a gente relatar sobre o SESMIT envolvendo esse cuidado, que aí eu pergunto o seguinte, se o profissional, quando ele é um pouco despreparado para essa situação, se aqui vocês fossem, como o pessoal de casa, fossem trabalhadores e enfermeiros do trabalho, se eu entrasse aqui, porque o enfermeiro, muitas vezes, o profissional, ele quer identificar o olho nu as necessidades do trabalhador. Então, se eu olhasse aqui para vocês, como é que eu vou pontuar alguém que aqui está passando por uma depressão? Não tem como.
Porque às vezes o cara que está rindo, ele está com depressão. Tem como eu olhar e falar assim, olha, o fulano, a fulana está com problema na casa dele? Não. E a gente consegue anular o nosso problema familiar para dentro do ambiente de trabalho? Não. Da mesma forma que quando a gente está em casa, a gente leva o problema do ambiente de trabalho, né? Dificilmente a gente consegue deixar de lado. Por mais que fale, não, olha, o que acontece em casa fica em casa, no trabalho. Isso é mentira, gente. Quem é que consegue fazer isso? Vocês brigam com o namorado ou namorada, vocês vêm para cá, vocês não querem estudar, vocês querem chorar. Ah, professor, eu estou passando mal, preciso ir embora. É um bom-humorado, pois é uma situação que mexe com vocês, né? Vou passar aqui o slide, né? Bom, e quais são as funções básicas do enfermeiro do trabalho, da enfermagem do trabalho? Gente, nós temos alguns instrumentos, né? Vocês já foram alguma vez malhar na vida de vocês? Já fizeram avaliação nutricional, que é aquele sacana pega aquela pinça que aperta a tua gordura, né? Que dói pra caramba aquilo, né? Enfermeiro do trabalho, às vezes ele manuseia esse tipo de aparelho também, tá? Olhem só, quais são as técnicas utilizadas? Dinamometria, acuidade visual, né? Então, a acuidade visual é muito interessante, gente. O pessoal às vezes coloca na parede. Aí vocês já fizeram o exame no oftalmologista? Aí põe a letra. Que letra tá ali? Ah, eu não consigo ver. Ah, eu não consigo enxergar. Oi? Antropometria e verificação de sinais vitais, curativos e administração de medicações prescritas, coleta de material para exames laboratoriais. Isso é interessante, pessoal, porque em 2010, se eu não me engano, foi o ano da hipertensão arterial, se eu não me engano. Então, estava muita gente preocupado com a pressão, com a alimentação. E se eu fosse perguntar para vocês o seguinte, visualmente, se vocês pudessem me dizer aqui na sala de aula, entre vocês que estão aqui presentes, qual dos alunos que estão aqui presentes vocês acham que tem um colesterol legal? Um colesterol bem saudável? Quem vocês acham? Tá. E quem aqui vocês acham que tem chance de ter um colesterol ruim? Ó, a nossa amiga Alice próprio pontuou, vocês. Talvez o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando associar colesterol bom com peso. Nem sempre isso está associado, tá? Só para vocês terem ideia, colesterol às vezes está associado até à genética. A nossa amiga ali pode ter um colesterol maior do que o nosso, e a gente não imagina. Então, a avaliação visual, ela não substitui os exames laboratoriais, tá? Certo, Giancarlo? Tá prestando atenção? A sua amiga Julia não veio, né? Você já enrabicou para o outro lado. Tá certo. Campanhas de vacinação, campanhas de promoção à saúde, assim como os processos de desinfecção, né? Então, olha só, gente, é importante a gente falar que, por exemplo, quando a gente fala de campanha de promoção à saúde, o que significa essa palavra? Promoção à saúde. Você quer perpetuar bons hábitos, né? E esses hábitos, eles não são ligados apenas ao ambiente de trabalho. Eles podem estar ligados à nossa conduta como seres humanos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que um motorista de ônibus, que ele está obeso, ele está com a artéria lá cheia de gordura, ele trabalha todo dia nesse sol de Belém, com aquele motor do lado, no estresse, ele não tem chance de infartar? Claro que tem, cara. Aí eu vou me preocupar só com ônibus? Não. Eu tenho que estimular uma alimentação saudável nesse trabalhador. Eu preciso estimular atividade física no trabalhador, entre outras características. Tá bom? Pode falar, Valdente. Mas e olha, é importante também, Valdente, quando as empresas elas têm, por exemplo, a CIPA, o SESMIT, não é só ter, gente. Tem que ser ativo. Porque tem empresa que tem até uma sala, uma plaquinha CIPA. Nunca vi ninguém lá dentro. Né? As pessoas não são atuantes, na verdade.
Bom, gente, aqui são alguns exemplos. Olha o adipômetro lá, né? O pessoal só falta arrancar a gordura com a mão da gente. Né? Espirômetro, o pessoal faz aquela capacidade pulmonar para avaliar. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, né? Que a maioria das pessoas... Ai, perdão, peraí que meu soluço. Elas têm uma determinada dificuldade respiratória. A gente avalia isso, tapa uma narina, puxa o ar. Tapa outra narina, puxa o ar. Na maioria das vezes a gente percebe que existe um lado bloqueado. A maioria das pessoas tem isso, e isso é progressivo, tá? Quanto mais velho vocês vão ficando, pior é a situação. Quantos anos você tem, moça? 12? 23? Você é muito jovem. Então, a nossa amiga, se tiver algum tipo de bloqueio, ela só vai apresentar uma piora dos 30 anos para cima. Só se for uma coisa muito grave, ela vai sentir mais precocemente. Foi, né? Então, tipo, naquelas nossas ordens de sondagem, a gente, né, percebe logo. Eu não sei o pessoal aqui da manhã, como foi a aula de vocês de semiotécnica, mas o pessoal da tarde, que era a turma do Giancarlo e da Eliane, foi eu que dei. Então, a gente fazia a prática mesmo, a gente se sondava, pegava acesso. Alguns exemplos, né? Olhem só, quais são as funções básicas, né, da enfermagem do trabalho. Dentro do ensino, realização de palestras direcionadas à saúde. Aí tem gente que fala o quê? Ah, professor, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar em público. Então, meu amigo, saia dessa profissão. Porque o enfermeiro, ele é um educador também. Ele vai participar disso pro resto da vida. Principalmente se tu for para atenção primária. Aí tu junta aquele bando de grávida, vai falar sobre gestação, junta um bando de criança, fala sobre parasitose. É unânime. Treinamento DST-AIDS e primeiros socorros para membros da CIPA e Brigada de Emergência. Primeiros socorros, pessoal, é uma coisa que é muito direta, né? Nós temos atualizações, né, dos nossos protocolos, urgência e emergência, mas é uma coisa muito direta. Agora, quando nós falamos de treinamento que envolve DST-AIDS, uma vez eu vi um profissional, ele não era enfermeiro do trabalho, mas ele era um técnico em enfermagem, capacitado em enfermagem do trabalho. Ele foi fazer uma palestra sobre DST-AIDS, né? Aí ele começou a palestra, olha o que ele perguntou no início da palestra, cheio de gente. Pessoal, quem aqui já tem relação sexual? Porra, o cara já fica encabulado. No início da palestra, ele quer saber quem já tem relação sexual. O nosso intuito não é saber quem tem e quem não tem. Nosso intuito é promover conhecimento, né? Então, por exemplo, pessoal, todas as formas de sexo transmitem o HIV/AIDS? Não, sim. O que a gente precisa entender? Isso e outro. Aí, no final do processo todo, o cara falou assim, mas olha, é importante a gente lembrar, gente, se conserve sexo só depois de casar. Porra, bicho, né? Eu não estou dizendo que é certo ou errado fazer isso, eu só estou dizendo que nós não podemos pegar os próprios valores e tentar jogar para o profissional aquilo como certo e errado, né? Porque isso não é o determinante. O determinante é levar o conhecimento, tá bom? Outro, desenvolvimento, né? Isso aqui são exemplos, tá? De peças teatrais com temas relacionados à saúde e prevenção de acidentes durante a semana interna de prevenção de acidente do trabalho. Elaboração de temas sobre saúde para jornais, murais internos da empresa, entre outros. Já contei esse exemplo, vou contar novamente, que é só para a gente entender o que é que acontece. Me chamaram uma vez para fazer uma semana interna de prevenção de acidente lá no Ipiranga, nos postos Ipiranga. Você já ouviu falar nos postos Ipiranga, né? E aí a sede deles fica ali na rodovia Arthur Bernardes. Então, eles processam combustível lá, é grande lá, é muito perigoso também. Cheguei, era 2 horas da tarde. Eu achei aquilo tão fantástico que quando a gente chegou na semana, o último dia da semana interna, o primeiro e último dia, eles tinham uma dinâmica diferente. No primeiro dia, vinham os representantes nacionais para a semana interna.
Inclusive, eles ofereciam um almoço. Esse almoço, pessoal, era para todo mundo que ia participar desse parte. Então, o chefe sentava junto com o operário. Isso, para mim, já é determinante, porque o cara se sente, oh, olha, estou aqui junto com o pessoal, né? Se hoje vocês fossem almoçar lá com o professor Reinaldo Cerninho, eu estou almoçando com o cara aqui hoje, né? Vocês se sentem até importante com isso. Não que vocês não sejam. Mas, por exemplo, aí teve um garçom que entrou com um copo de água, uns copos de água e foi servindo. Aí sobrou um copo de água, boa noite, um copo de água na bandeja, né? Aí olha o que aconteceu, um dos operários bateu no garçom e o copo quebrou, caiu, né? Rapaz, o garçom ficou tão desconfortável, porque o garçom, né, sempre ele sente muito isso, tão preocupado com o que ia acontecer. Aí o garçom pedindo desculpa, desculpa, foi pegar. Um dos caras que veio de fora de São Paulo levantou e falou o seguinte, pegou o garçom que já ia se abaixar, levantou e falou, não, deixa eu te falar uma coisa, você tá bem? Você se portou? Ele, não, só foi o copo. Eu falei, não se preocupe com isso. Eu vou chamar aqui pessoas que estão já preparadas para mexer com vidro e tal, porque tinha uma equipe de limpeza que já tem luva. Tal. Eles vão limpar, mas não se preocupe, tudo bem? Cara, isso é uma concepção que as pessoas não têm, gente. Isso é uma concepção do cara que alcançou o sucesso, observando e batalhando por cada ambiente. E ele valorizou o seu trabalhador. Isso não acontece por aí, gente. Tu chega ali no supermercado, o cara quebra uma garrafa daquela de uísque de R$ 1.000, tu vai pagar isso aí. Dá teu jeito, a gente vai tirar do teu salário, né? E aí tu olha aquilo, aí na hora da palestra, todo mundo muito bem concentrado. É uma coisa muito difícil, porque o celular é uma coisa muito triste, né? Ó, por exemplo, né, o Giancara chegou sempre no nosso celular direto, mas o que é importante a gente falar? Não, não é com você não, meu amigo, só com ele. E aí, o que é importante a gente falar? Eles estavam lá e estavam muito curiosos por aquele momento, porque eles tinham perguntas a fazer. E quando a gente fala aqui, para falar, por exemplo, peça teatral, isso depende muito do teu público. Lá, eu ia falar sobre câncer de próstata. Eles tiveram um amigo que morreu de câncer. Então, estava todo mundo assim, com muito medo. Então, às vezes, eles precisavam saber o que era o câncer, né? O que era o câncer de próstata, o que era o câncer de pênis. E aí, vem o exemplo que eu já contei para vocês, que eu comecei com uma imagem de um homem com pênis amputado. Isso, gente, para a mulher é mais difícil de entender, mas isso para o homem é como se tivessem dado um soco nele. Vocês já viram? Homem, quando vê uma imagem assim de um pênis amputado, ele faz logo assim, ai, né? Ele parece que ele sentiu a dor. Aí quando eu olhei, eu já até falei isso para vocês, né? Eu falei, olha, gente, a simples lavagem diária do pênis evita isso. E aí teve um trabalhador que estava se levantando, né? Eu até brinco muito com isso, que eu falei, você já vai? Ele brincou falando assim, não, vou lavar meu pênis, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer impactar com as informações para que o trabalhador ele mude o seu hábito, para que ele entenda o que realmente é importante. Tá bom? Gente, alguma pergunta até aí? Não? Olha, pessoal, aqui, desculpa, passei. Aqui a gente tem umas imagens desses momentos. Aqui embaixo, gente, foi muito parecida essa ação com a do Ipiranga, né? Um espaço bem curioso. Ó, foi lavar o pênis. Aqui em cima, nessa imagem de cima, nós temos alguns treinamentos, né, da Brigada de Incêndio. Então, são atribuições que nós realizamos, tá? Só por caracterização. Bom, e quais são as funções administrativas, né, que o enfermeiro do trabalho ele organiza? Primeira coisa, organização do ambulatório de saúde ocupacional. Eu pergunto para vocês, olhem só, aqui eu trabalho na macroengenharia, né? Eu tenho meu posto de trabalho, vamos imaginar, aqui na municipalidade, eu não sei se é a Leão Moreira,
ou é a Quanta Engenharia, eles estão levantando uma torre chamada Torre Treblão, um negócio assim. Fica na esquina da casa da mamãe. Mamãe mora aqui na municipalidade para Mal do Coelho. Gente, sem sacanagem. Eu até dou um número para vocês ligarem para lá. Eles vão montar, estão levantando uma torre que é um apartamento por andar. O preço inicial do apartamento está em 1.800.000, né? Eles são 4 suítes, 300 metros quadrados cada apartamento. A área de lazer deles vai ter até um pub particular. Então, vai ser uma mega estrutura. Às vezes, esse profissional da área da saúde, ele está direcionado lá para dentro. Aí tu te pergunta uma coisa, tu vai montar um ambulatório. Os caras estão lá mexendo com ferro e tudo. O que tu vai botar no teu ambulatório? O que é importante ter no ambulatório? Hã? Fale alto que eu não estou ouvindo. Um oxigênio? Pode ser. Mas, por exemplo, será que eu não preciso ter um kit de primeiros socorros? Gás, soro fisiológico, uma atadura, né? Será que eu não posso ter um álcool iodado, às vezes um polvidinho, porque eu vou precisar fazer um curativo um pouco mais elaborado? Então, gente, o que vai mostrar o que é preciso ter no teu ambulatório é o teu público, é o teu tipo. Por exemplo, quem trabalha, por exemplo, lá na Serpa, o pessoal tem material para queimadura, né? Isso talvez lá na construção civil não tenha. Então, o teu tipo de trabalhador é o que vai determinar o que vai ter no teu ambulatório. Aparelho de pressão, um oxímetro, né? Porra, os caras trabalham no sol direto. Já contei esse exemplo para vocês também. Olha só, tinha uma empresa de engenharia aí, X. Aí o filho do dono, olha só essa pegada. O filho do dono namorava com uma moça que era nutricionista. E aí a mina estava abrindo negócio de marmita, de comida. Aí o filho pediu, pai, bora botar a comida dela para os operários. E aí a menina fez uma dieta para os operários. Aí no dia foi um filé de frango com salada, com não sei o quê. Gente, isso não supria o trabalhador, né? Ela era uma profissional ainda iniciante, pensava muito no equilíbrio, porque ela viu os pedreiros, foi lá, olhou, ah, meu Deus, o pedreiro toma uma garrafa de coca todo dia, mas o cara gasta 2 garrafas de coca todo dia em caloria, né? Aí o pessoal começou a passar mal, teve um que desmaiou, falou, cara, não dá, pedreiro tem que comer feijão, carne, arroz e farinha, né? E rapaz, vocês não prestam, cara. Olha, outra função administrativa, organizar arquivos de empresa. Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer enfermagem do trabalho, vão para uma empresa, faça uma espécie de prontuário para cada paciente com vocês, principalmente avaliando os antecedentes pessoais, e familiares. Isso é muito importante. Outro, controlar e enviar equipamentos para manutenção em fornecedores selecionados, controlar e enviar equipamentos para calibração anual em fornecedores selecionados e controlar estoques e datas de vencimento de materiais e medicamentos. Vou dar um exemplo para vocês, uma pergunta. Gente, como é que o líder ou outro supermercado qualquer sabe quando um produto está passando da validade? Porque tem muito produto dentro do supermercado. Como é que o cara hoje vai lá na parte de iogurte, pega tudo que vai vencer, já coloca para frente para ver se vende? Como é que ele sabe? Como é, Giancarlo, que ele sabe? Mas o quê? Claro, gente, isso é o princípio. O cara cria uma planilha de dados. Coloca um alarme, quando chega perto, o sistema apita. E vocês vão lidar com medicamento, vocês vão lidar com material que tem validade, né? Ou seja, vocês precisam ter o cuidado com isso, tá? Gente, alguma pergunta até aí? Não? Olha, pessoal, aqui são outros exemplos, né? São exemplos das atividades envolvendo a saúde direta, né? A gente vê ginástica laboral, aferição de sinais vitais, né? Essa imagem, gente, que tá uma moça ferindo a pressão do rapaz que está usando até um protetor auricular aqui na cabeça.
Me lembra muito uma situação, vocês lembram dessa história que teve no supermercado da Rede Mateus, que as estantes caíram, né? Matou aquela paraense. Eu já tinha conhecimento de um outro acidente que aconteceu na Rede Mateus. Os caras construíram, gente, o supermercado inteiro. Eu contei isso para vocês que o operário foi beber água e aí tinha um fio elétrico encostando no bebedouro. Quando ele segurou para beber água, ele levou um choque, infartou e morreu. O supermercado não tinha nem abriu, já tinha um caso de morte, né? Então, pessoal, eu digo para vocês o seguinte: a atenção, ela é uma coisa determinante. Talvez agora vocês não percebam isso, mas eu vou dar um exemplo muito triste. Quando a gente perde um amigo do trabalho ou fica sabendo de um amigo de trabalho que morre dentro ou se acidenta dentro do nosso ambiente, isso é muito triste, gente. Isso causa muita preocupação às vezes. Então, lógico que a gente quer evitar situações como essa. Bom, e os focos principais dentro dessa atuação? Educação e saúde, através da distribuição de materiais educativos, e controle através da vigilância epidemiológica e assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais do trabalho e outras. Prestação de cuidados de emergência nos problemas menos graves e complexos. E encaminhamento urgente dos problemas mais graves e complexos aos recursos da comunidade. Então é assim, gente, o cara sofreu um corte, sofreu uma amputação de uma mão no ambiente de trabalho. Ah, eu sou enfermeiro do trabalho, traz para cá que eu resolvo. Não existe isso, tá? De acordo com a complexidade, não tem como você lidar com os problemas ali existentes. Importante, lembre-se que a assistência ela deve ser contínua às consequências dos agravos e as doenças produzidas pelas condições prejudiciais do trabalho. Significa dizer que o nosso trabalho de enfermagem do trabalho não significa você chegar no ambiente, olha, eu organizei tudo, beleza, vou ficar agora só sentado e pronto. Não. Ele é um trabalho contínuo, né? Sempre preocupado, ó, aquilo ali, ó, quero ver. Sim, a atualização de tudo. Às vezes tem uma coisa nova, você precisa se capacitar para sempre estar presente em relação a essa situação. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Bom, nós vamos falar agora sobre a vigilância no ambiente de trabalho. Mas olha só, o pessoal que está em casa, tá? E o pessoal que está aqui em sala de aula, quero beber uma água, tá? Eu tô com a garganta muito seca. Vamos dar uns 10 minutos, mais ou menos, de intervalo, só para eu beber uma água e ir ao banheiro. É o pessoal de casa também, tá? Então, dentro de 10 minutos a gente volta. Aqui no meu relógio são praticamente 10 para as 9. Então a gente volta às 9 horas, tá? Para gravar. Olhem só, gente, nós vamos falar agora sobre o processo de vigilância em saúde do trabalhador, tá? É um slide rápido, eu só quero comentar algumas coisas com vocês, a gente não vai demorar muito tempo, tá? Olhem só, a vigilância em saúde do trabalhador, ela é a parte jurídica específica da fiscalização dos ambientes de trabalho, tá? Então, olhem só, por que a gente precisa entender esse processo? Para a gente entender de quem são as responsabilidades e quem deve agir perante os órgãos competentes. Então, olhem só, a gestão de saúde do trabalhador, ela habitualmente ela está ligada à Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual ela vai ramificar essa atribuição para a vigilância em saúde. Mas olhem só, existem dois órgãos muito importantes que fazem parte desse processo, que são o que nós chamamos de SEREST e o que nós chamamos de VISAT. O SEREST ele é a coordenação do Centro de Referência
em saúde do trabalhador. Como é que forma o Sereste? Gente, o Sereste ele é um centro de orientação e atendimento ao trabalhador. E olha que coisa curiosa, o Sereste ele não atende apenas quem é concursado, ele não atende apenas quem tem carteira assinada, não. Por exemplo, se tem um bombonzeiro que trabalha lá na frente de uma parada de ônibus e cai uma manga na cabeça dele e leva 3 pontos na cabeça, se ele for no Sereste, o Sereste vai encaminhá-lo para fazer exame de imagem, vai encaminhá-lo para uma avaliação médica sem custo nenhum. Exato. Então, nós temos o Sereste Pará, né, e o Sereste Belém, ou seja, estadual e municipal. A sede do Sereste, pessoal, fica ali perto do Hemopa. Você está chegando no Hemopa, um pouco à frente do lado esquerdo, é a sede do Sereste. Tá? Outro órgão muito importante também dentro dessa conceituação é a VISAT. A VISAT é a coordenação de vigilância e saúde do trabalhador. A VISAT, ela já é um órgão muito mais punitivo, né? Ou seja, ela já trabalha diretamente com fiscalização, né? Ela tem a preocupação de identificar e até mesmo multar os ambientes de trabalho que estão com alguma condição severa. Ontem, durante essa aula que eu dei também para o pessoal da noite, surgiu uma pergunta, né? Que foi o seguinte: professor, a vigilância em saúde do trabalhador é quem fiscaliza, por exemplo, o trabalho escravo? O que é que vocês acham? Sim ou não? É sim ou é não, meu filho? Então, olhem só, a vigilância em saúde do trabalhador, ela está habituada a fiscalizar os ambientes de trabalho reconhecidos pela CLT. Ou seja, ele quer ver se tem condições de trabalho adequada para aquele que cumpre o regime habitualmente CLT. Quando a gente fala de trabalho escravo, nós estamos falando de um crime. Nós estamos falando apenas de uma situação de trabalho. É crime fazer isso. Trabalho escravo, trabalho infantil. Então, a vigilância de saúde do trabalhador não é um órgão que tem o poder de prender, por exemplo. Então, a vigilância do trabalhador, ela vai atuar junto com o Ministério Público e com a polícia, com o intuito de trabalhar com o trabalho escravo. Então, ela sozinha não pode lidar com o trabalho escravo. O trabalho escravo ainda acontece, gente? Claro, Pará lidera os índices de trabalho escravo no Brasil. Tá? Oi, pode falar, querida. Alguém quer falar alguma coisa? O microfone de você está desligado. Só ligar e falar, tá? Bom, trabalho infantil ainda acontece, gente? Sim ou não? Né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra sobre trabalho infantil e o cara perguntou assim, o que é que caracteriza o trabalho infantil? O que é que caracteriza o trabalho infantil? Hã? Trabalho infantil é todo trabalho realizado por um menor de 18 anos de idade, tirando o jovem aprendiz, tá? Ah, professor, ele tem 12 anos, mas eu vou assinar a carteira dele. Não existe isso, gente. Tá? Isso é trabalho infantil. Aí o cara botou um vídeo, né, curioso, que era o Chitãozinho, do Chitãozinho Chororó, fazendo uma propaganda, tipo, não ao trabalho infantil. Aí botaram uma foto do Sandy Júnior pequenino, ele levando, né, para fazer show e tal. Mas a verdade, gente, é que todo estímulo para ganho financeiro realizado por menores de idade é caracterizado como trabalho infantil. Tá? Trabalho, ele é caracterizado por uma palavra. Quando, às vezes, o trabalhador vai lá na justiça porque ele quer reconhecimento de vínculo de trabalho, ele está atrás de uma coisa chamada subordinação. Independente do que você faz, quando há subordinação, isso é vinculado como trabalho. Por exemplo, eu vou chamar o Giancarlo para me ajudar. Ajuda é uma coisa. Giancarlo, eu vou precisar aqui na minha casa, eu quero pintar, reformar, quebrar parede. Pode me ajudar? Tem como vir amanhã? A Dilson amanhã não tem como ir. Eu vou sexta-feira. Tá, obrigado. Agora, se eu falar, eu quero que tu chegue amanhã aqui 7 horas da manhã. Tu vai trabalhar até 5 horas da tarde, todo dia. Isso é subordinação.
ele está subordinado a mim. Essa caracterização fecha um vínculo de trabalho. E muitas vezes a gente vê isso na rua. Mãe põe o filho para ir para o sinal pedir todo dia. Todo dia ele está lá. Ah, professor, mas eles vão morrer de fome. Tudo bem, mas é caracterizado para a justiça como trabalho infantil. Tá? A gente não tá aqui para ficar, sei que tem toda essa questão social, mas judicialmente é caracterizado como trabalho infantil. Não porque não tinha subordinação, necessariamente. O pai não falava, ó, vai pro show, vai pro show. Eles queriam, ela gostava de cantar e tudo mais. A subordinação, gente, ele é toda a caracterização de prazo, tempo, né, coisas fechadas. Então, tudo, a Maísa, ela não tem carteira de trabalho assinada, ela tem contrato de trabalho. Aí é diferente. Porque o contrato, ele pode caracterizar algo a você, mas ele também não pode vincular subordinação. Entendeu? Tipo, por exemplo, a Maísa, ela era contratada para o quê? Entre aspas, o aparecimento midiático. Então, por exemplo, ó, domingo tem o programa do Silvio Santos. Vai lá, vai. Calma, eu já vou chegar aí, né? Todo domingo ela estava lá? Não, mas tinha domingo que ela estava, né? Aí ela apresentava um programa infantil. Tudo bem. O que é que acontece? Ela tem um contrato específico de trabalho, né? Onde é determinado um acordo de ambas as partes. Então, o que é que, por exemplo, a mãe da Maísa poderia falar? Ó, em semana de prova, eu quero que os programas sejam gravados. Então, em época de prova, provavelmente não tinha interação com o público, ou era algo gravado. Olha, a minha filha vai ter isso, isso, isso. Então, eu quero poder ter o livre acesso a determinar isso, isso, isso. No contrato, tudo bem, autorizado. Isso no ambiente de trabalho não existe. Vou chegar aqui pro professor Renato, professor, olha, dia de sexta, olha, eu tenho uma preguiça de acordar cedo, então 7h30 eu não quero chegar, eu quero chegar 8 horas. Ele vai pra rua. Né? Lá não, eles estão fazendo negociações, não há uma subordinação direta por não haver, não é jogado, imposto a ela tal situação. Na televisão é muito difícil a gente falar sobre isso, porque eles recebem fora o valor que se tem, né? Então eles recebem por mídia, né, por aparecimento. Vocês lembram quando teve aquele caso daquela, não sei o que, Pires, como é o nome dela, daquela atriz? A mãe da Cléo Pires, Glória Pires, né? Que ela foi fazer um comentário do Oscar, né? Que o pessoal criticou só o que ela falou. Tipo, não sei, não posso opinar e não sei o quê. Ela ganhou 20 mil reais para fazer aquele aparecimento. Não é nem ela que ia. E uma outra pessoa não pôde ir, chamaram ela para ela fazer essa participação especial, ela ganhar 20 mil. Ela é contratada da Globo. A Globo, ela tem um vínculo empregatício com alguns atores, que é o vínculo que ele recebe independente de estar trabalhando ou não. Isso tinha com o Tarcísio Meira, Antônio Fagundes. A Globo agora está cortando esse tipo de contrato. Ou seja, fez novela, não fez, tu tinha teu salário mensal. Como reduziu, agora estão fazendo por contrato de trabalho. Ó, vai fazer a novela? A gente te paga. Não vai fazer novela? A gente não paga. Tá? Então são exemplos, tá bom? A televisão ela tem muito disso, entendeu? Bom, vamos continuar. O Sereste, ele tem por função o provimento de retaguarda técnica para o SUS, nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho. Cara, tu quer uma orientação? Eu estou me sentindo mal, o meu trabalho não oferece um programa de saúde ocupacional. Vai no Sereste, gente. Ele vai encaminhar vocês para fazer os testes que são necessários, acompanhamento médico, orientação, entre outros, tá bom? Não, gente, não é divulgado, ninguém sabe direito dessas coisas. Vigilância em saúde do trabalhador. Visa, inclusive o Sereste, gente, faz também junto à polícia
as investigações de trabalho escravo. E olha, gente, trabalho escravo não está só lá no meio do mato com o cara que faz carvão. O trabalho escravo está aqui dentro de Belém, de várias formas, né? Vocês viram o Fantástico domingo? Aquela embaixadora lá da Tailândia que maltratava os empregados, batia nos empregados, ganhou até medalha aqui no Brasil de bons serviços, né? Da Filipinas, né? Um negócio assim. Então, às vezes aqui dentro de casa, vou dar um exemplo para vocês, tem gente que tem uma alma tão caridosa, entre aspas, que tem aquele negócio, olha, eu vou pegar uma menina lá no Maranhão para criar. Aí pega uma menina de 12 anos, é coisa para trabalhar dentro de casa. Não, eu vou dar um dinheiro, ela vai ter onde morar. E jura que está comprando um espaço no céu porque fez aquilo. Isso daí é trabalho infantil. Ah, mas eu pago. Não interessa. Não interessa. O ECA não permite isso, Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Ah, mas aí ela é tão bem tratada. Não interessa. Tá? O trabalho leva o indivíduo à privação de outros elementos. Né? Formação social. Diga, meu amigo. Entendi. Entendi. A tua avó ainda trabalha? Sim. Ela trabalhou até quantos anos? Foi. Entendi. Ela teve carteira assinada? Não? Ela. Ah, tá. Porque isso daí, gente, é importante para entender o seguinte: independente do tempo que se passe, ela pode pedir reconhecimento trabalhista. Se ela tiver provas e testemunhos. Sim. 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 Uhum. É. É. Pois é, gente, mas isso aí são exemplos, né? Tem exemplos muito mais tristes do que esse, mais complicados do que esse. Mas hoje, quando a gente vai no ambiente, por exemplo, a gente vai numa carvoaria dessas legais e pega o trabalhador escravo, cara, são cálculos exorbitantes. Primeira coisa é o seguinte: você trabalha aqui há quanto tempo? Ah, eu trabalho aqui há 5 anos. Beleza. Quanto você recebe por mês? O cara não recebe, senhor. Porque aí eu moro aqui, eles me dão comida, eles falam que já é meu pagamento. Tá. Vamos calcular o seguinte: quanto é o salário mínimo? 1.000 e pouco. Capaz de trabalhar sobre risco físico. Adiciona insalubridade. Tanto. Isso, tanto. Então o salário dele vai ser R$ 1.500. Tá. Multiplica por 5. Ele tem direito a férias. São 5 férias. Multiplica. Tem direito a 5 décimos terceiros.
Tá. Agora faz o seguinte, faz o reajuste anual em cima de cada valor. Põe o valor indenizatório em cima do valor. Aí põe mais danos morais, físicos. O cara sai rico. Pois é. Sim. É. Não, gente, isso daí é porque ele já veio com aquela concepção mais antiga. Mas olha, o dia que for preciso ser dispensado, olha, me desculpe, mas não tem jeito. Tchau. Bom, e o diagnóstico situacional da saúde do trabalhador, né? Isso aqui, gente, nada mais é do que as atribuições que esses órgãos, tanto o Sereste, né, quanto o SIBAT, realizam, né? Como, por exemplo, o que é que eles vão investigar dentro do ambiente de trabalho? Quais são as características e as atividades produtivas econômicas desenvolvidas na região ou no ambiente de trabalho? Por exemplo, será que hoje, nessa terça-feira, a vigilância em saúde do trabalhador pode bater lá no líder? Pode. Ó, queríamos ver seu frigorífico. Pô, vão lá ver se os caras têm roupa adequada. Quanto tempo eles passam ali dentro do frio? Eles têm algum risco ergonômico? Gente, isso é aleatório, né? Eles têm uma listagem de CNPJ, né, que é o registro é, judicial que eles têm, né? Então, eles sempre estão em fiscalização. Ou eles vão por aleatoriedade, ou eles vão por denúncia. Ó, em tal lugar está acontecendo isso. Quando a gente vê o cara, bate lá, né? E aí, gente, o que é que acontece? Existem muitos casos curiosos relacionados à fiscalização do ambiente de trabalho. Eu pergunto para vocês, tu achas que o SESMIT, por exemplo, que o CIPA, oh meu Deus, a Vigilância Saúde do Trabalhador, desculpe o exemplo, gente, mas é o exemplo que eu mais consigo pensar agora, ele pode bater lá dentro de um prostíbulo para ver se aquelas garotas de programa que trabalham lá, elas estão tendo condições boas de trabalho? O que é que vocês acham? Diga, Valdir. Certo. Aí a Valdez falou uma coisa interessante, eu te pergunto o seguinte. Vamos imaginar a casa de show locomotiva, por exemplo, né? E aí, por exemplo, a mulher, ela precisa estar toda noite lá, e ela dorme, mora lá dentro do locomotivo. Ela precisa estar 7 horas da noite e sair 3 horas da manhã. Isso é subordinação? É subordinação, né? E aí, mas o chefe não paga. Ao contrário, o que ela recebe, ela tem que dar um pedaço para ele, né? É diferente, por exemplo, das boates mais famosas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que trabalham com esse tipo de serviço. Tem um proprietário dessas casas de show, que é um careca, não sei se você já viu, ele é muito famoso no Brasil todo. Inclusive, ele foi aquele cara que prometeu dar um caminhão de cerveja caso o Lula fosse preso. Ele pagou um caminhão de cerveja para quem quisesse tomar lá em São Paulo, tudo. E aí, se o Lula fosse preso na época, o que é que acontece? As garotas de programa dele têm plano de saúde, elas recebem valor fixo e tem registro profissional. Ó, isso são alguns exemplos, né? Porque o Giancario, ele falou o seguinte, professor, mas não existe essa profissão, né? Não tem registro lá na CLT, garota de programa, mas elas podem ser registradas com outra caracterização.
Não é profissional do sexo também. Mas, por exemplo, é assim, quando você, por exemplo, não trabalha, mas você quer pagar o seu FGTS ou INSS, você se cadastra como o quê? Autônomo, a dona do lar, coisas do tipo. Então, elas podem ser vinculadas como trabalhador liberal, a tal e tal, tal, tal. E aí, tem, dependendo do vínculo, é isso. Tá? Outra pergunta que muitas vezes esses órgãos fazem. Quais são os possíveis riscos e perigos à saúde dos trabalhadores relacionados à atividade? Vamos dar um exemplo muito famoso no IBAMA agora. O concurso do IBAMA dá uns salários muito legais. Inclusive, o IBAMA às vezes contrata enfermeiro do trabalho. Hein? IBAMA abriu, ó, Dilson, você vai ser enfermeiro do trabalho aqui no IBAMA. Porra, legal. Aí vou lá ganhar 17 mil reais por mês, estou concursado. Ó, a gente vai, mas você ainda não vai ficar em Belém, você vai lá para Altamira, por exemplo. Tá, tô lá em Altamira na sede, os índios invadiram a sede do IBAMA, aí passa no jornal, lá tá eu sentado com uma flecha na cabeça apontada para mim, né? Gente, em nenhum momento da Constituição se irei pensar que existe um risco para o enfermeiro do trabalho, uma flecha na cabeça. Mas os riscos eles são apresentáveis de maneira diferente em cada lugar. É por isso que o profissional precisa conhecer o ambiente de trabalho e a dinâmica que envolve. Vocês viram? Passou no Fantástico há 3 semanas atrás, de um funcionário do IBAMA que morreu com uma flechada. No, pois é, no peito. O cara morreu, meu irmão, levou uma flechada no peito e morreu. Né? Então, gente, é uma coisa, né? É uma coisa que não se mede, por exemplo. Outro, de que adoecem e morrem os trabalhadores da região, né? Então, isso é muito ou da empresa, né? Vamos imaginar aqui que nós somos um hospital como a Unimed, Porto Dias, que pegou essa demanda do Covid todo. Vocês são todos enfermeiros aqui. O que será que tem adoecido vocês nos últimos 6 meses? Ó, eu tenho uma gripe que nunca cura. Isso pode ser psicossomático. Ó, minha coluna não consigo mais nem deitar direito à noite. O cara ficou muito tempo em pé, risco ergonômico. Então, a dinâmica da profissão vai nos permitir conhecer melhor. A gente não pode achar, gente, o cara é enfermeiro, é isso, isso e aquilo, o cara é engenheiro, é aquilo, aquilo, outro. O cara é dali, aquilo, aquilo, outro. Não, a gente precisa estar no ambiente de trabalho para reconhecer realmente o que é importante ou não. Certo? Alguma pergunta até aí? Não. Pessoal de casa, Elizabeth, Jéssica, Liliane, Luciene, Milene Ottoni, Raíssa Pereira, alguma pergunta? Não, professor, nenhuma. Não? Então, gente, por hoje é só, tá? Vamos descansar. Para quem vai fazer almoço, vamos fazer, tá? Se o pessoal de casa não tiver nenhuma pergunta, eu vou finalizar, né? Elizabeth falou que não. Então, gente, um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Daqui a pouco a aula já estará na plataforma. Hoje nós não temos atividade e até a próxima aula, tá bom? Um beijo e um abraço.